Recentemente em Foz do Iguaçu, não é um caso contra palestino específico, e sim contra o islamismo, mas uma coisa está associada à outra, né? O apartheid também é um tema, é um conceito também externo à Palestina, né? Há um outro momento histórico, outros grupos sociais, em outro lugar. Por que vocês estão caracterizando como apartheid? Quem que está se separando? Apartheid se pode usar no sentido histórico, alusivo à África do Sul, ou no sentido jurídico. O apartheid ele é um crime contra a humanidade, tal qual o genocídio. Então, quando eu estou falando aqui de apartheid, ou os relatórios da ONU, ou a Corte Internacional de Justiça fala em apartheid, então não somos nós que estamos falando, é a documentação de direitos humanos e de direito humanitário. Ela está falando com base na documentação, nessa convenção internacional, ou na Convenção Internacional de Erradicação da Discriminação Racial. No artigo 3º ela proíbe, ela não especifica o que é apartheid, mas ela proíbe apartheid e segregação. Isso é nos anos 60. Nos anos 70 tem a convenção específica que caracteriza o que é um regime de apartheid. E daí qualquer caso histórico que reproduza essas características pode ser enquadrado assim. E é o caso da Palestina e Israel. O Estado de Israel mantém um regime de apartheid desde sua fundação como Estado judeu. Por quê? O que é o tal do apartheid? É a dominação racial de um grupo sobre outro ou outros. Dominação racial. E para isso oprime esse grupo, ou os grupos, sistematicamente por meio de atos desumanos. Tortura, censura, divisão da população em linhas raciais, cria reserva nativa, perseguição, até atos que também são atos genocidas, como destrói condição de vida, transfere crianças, assassina. E eu fiz isso no meu doutorado, eu analisei os relatórios de direitos humanos sobre a Palestina, de fato esses relatórios estão apontando o cometimento dos atos desumanos. E os mais recentes, inclusive, usam a tipificação de apartheid, falando isso aqui é um crime de apartheid que está sendo cometido. Perfeito. Regis, aquelas perguntas que a gente... Fábio, a mídia internacional e também nacional, ela costuma retratar de forma coerente com o que está acontecendo lá em Gaza, esse conflito? Então, a gente tem que analisar a mídia no plural, né? As mídias. A gente tem mídias que têm uma perspectiva crítica sobre o mundo e mídias com uma perspectiva hegemônica. Então, a mesma mídia que descreve o neofascismo como um movimento democrático, descreve o Estado de Israel como um Estado democrático. A mesma mídia que enfrenta a realidade e dá nome aos bois, trata figuras como Jair Bolsonaro, Donald Trump, Netanyahu, Orbán, como devem ser tratados, como extrema-direita, antidemocráticos ou neofascistas, olha para o Estado de Israel e trata-o como genocídio, apartheid, colonialismo. A mesma mídia que passa pano para essas figuras normaliza a situação da Palestina. Então é natural, Israel se vale do imaginário arraigado do orientalismo. As representações de Israel como o representante do Ocidente na região. Aquela propaganda de Israel como a única democracia, sendo que é uma falácia, Israel é uma etnocracia. Democracia é o poder do povo, etnocracia é o poder de uma etnia, de um grupo racial, que configura um caso de apartheid, né? Então a mídia, dependendo da mídia, vai reproduzir esses estigmas culturais do orientalismo, né? Do outro como fanático, o palestino como louco, em contraposição aos israelenses judeu como racional, civilizado, democrático, que é mais ou menos a representação de África, a representação dos povos indígenas da América Latina. São os estigmas coloniais, né, que se perpetuam, não é uma situação diferente. E existe espaço para resistência ainda lá em Gaza, dos grupos que estão lá? E também, como que a gente pode organizar a luta estando em outros lugares? Quando a gente está falando de resistência palestina, a gente tem que entender que a resistência palestina nunca cessou. Ela começa no final do século XIX e vem até hoje. É uma resistência estritamente anticolonial. Ora como um movimento de massa, por exemplo, a primeira intifada, nos anos 80. Mesmo antes, já na Cisjordânia, em Gaza, já havia muita mobilização, organização de base, comitê popular, organizando greve, paralisação, muito inspirado nos movimentos de luta antiviolenta. Ao mesmo tempo, você também tem resistência armada.
tá? Partido com um braço armado. Isso tem até hoje. Então, a resistência palestina ela é muito plural. Você tem movimento social específico, movimento ambiental, movimento LGBT, que tem esse cruzamento anticolonial. Inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem o movimento judaico anti-sionista. Boa parte dele que vem sob influência das pautas de gênero. Ao fazer um combate às discriminações de gênero, começam a entender a discriminação de raça na Palestina e se solidarizar. Na África do Sul, a solidariedade à Palestina, que talvez seja o lugar onde isso é mais forte, se dá justamente a partir da semelhança, da identificação histórica dos regimes de apartheid. O próprio Mandela, Desmond Tutu, falavam que era um regime de apartheid, né? Que a liberdade da África do Sul não estaria completa enquanto o povo palestino não fosse livre. No Brasil, a gente consegue fazer essas conexões com a nossa realidade colonial, com a nossa realidade indígena e afro-brasileira. A gente consegue identificar esses padrões de racismo estrutural. Como que se dá essa luta internacional? No sentido de formar comitê de solidariedade, de conscientizar esse espaço que se cria aqui de conscientização, de debate. Isso é uma forma de resistência, porque daí a gente consegue fazer um contraponto a essas mídias hegemônicas, a mostrar uma visão crítica, né, aprofundada, com base em documento, em bibliografia. Partindo disso, o que as pessoas mais entendem errado sobre a Palestina? Se a gente tivesse que falar assim com os jovens brasileiros hoje, você vai falar, provavelmente vão assistir, só que o que mais se compreende de forma distorcida sobre a Palestina? Duas coisas, eu acho. Primeiro que é uma questão religiosa, que isso vem de milênios e nunca vai mudar. Isso é uma forma de naturalizar uma realidade que começa em 1948 de fato, né? Ela já vem antes com o movimento sionista, que já era racista, já discriminava os indígenas, igual eu falei esse paralelo com o Brasil, mas com a fundação de Israel isso se torna política de Estado. Então não é milenário. O problema do racismo, o problema é o racismo e o racismo de Estado que é fundado em 48. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a resistência palestina, retratada como terrorista, fanática, maluca. Nós, no lugar dos palestinos, estaríamos fazendo coisas muito semelhantes. Assim como as populações indígenas do Brasil também existiram e também seguem existindo. Ninguém quer perder sua terra, ninguém quer perder sua casa. É natural que as pessoas se organizem e lutem. O que a gente eu não concordo é com quando essa resistência, inclusive armada, ela passa do limite da lei, que é o quê? Você pode combater o colonialismo e o apartheid com arma. Isso é legal. Só que você não pode vitimar civil. Quando você vitima civil, você está cometendo um crime de guerra. Qual que é o problema disso, além de ser um crime? Você precisa convencer a população israelense de que esse regime de apartheid também não interessa a ela. E se você vitima civil, você está reforçando o discurso hegemônico. Você está reforçando essas imagens de que o palestino é louco, maluco e não consegue viver em paz, sendo que tudo isso é mentira. Então a verdade é que grupos palestinos não apoiaram aquelas atitudes, aqueles comportamentos das pessoas que foram até Israel e mataram pessoas. É complicado falar de opinião pública porque você tem uma população submetida a um regime de apartação. Então você tem um ódio muito arraigado no sentido de que uma sede por justiça. Algumas pessoas com certeza se sentiram contempladas, talvez não nessas manifestações mais violentas, mas sim com a retomada. Veja, Gaza, o que é Gaza? Gaza é um território que a maior parte da população não tem origem em Gaza, tem origem na limpeza étnica de 1948, que eu já falei antes. São populações cujas famílias têm origem no sul, onde hoje é o sul de Israel. Então essas terras são terras deles. Eles têm propriedade fundiária lá. Só que o Estado de Israel grilou. É uma realidade semelhante, de novo, aos povos indígenas brasileiros, ao conceito de retomada de terra. Não é porque hoje a terra indígena dos Caigangue é menor, é pequena, assim como a dos Guarani, que a terra ancestral deles não seja maior e que eles não tenham o direito de lutar por retomar parte do seu território original. É isso que acontece lá. Se a gente olhar historicamente, eu já falei, a maioria da propriedade fundiária na Palestina e Israel era dos palestinos, que eles foram expulsos e desapropriados. Então é óbvio que essa população também se sente, boa parte dela, representada nesse movimento de luta armada. É difícil você ter um recurso cultural, até porque a não violência, como forma de resistência, ela tem seu limite. Eu vou te dar um caso concreto de Gaza.
2019, e duvido que alguém tenha ouvido falar nisso, foi organizada a grande marcha pelo retorno. Mais de 10 mil pessoas foram até a cerca que separa Gaza de Israel reivindicar o direito de retornar para suas terras. As mesmas terras que 4 anos depois os grupos armados retomaram e depois perderam de novo. Qual foi a resposta do Estado de Israel? Se eu não me engano, foram 208 ou 209 mortos numa manifestação não violenta. Mais de 10, eu não sei de número de feridos, mas são milhares de feridos. Imagine o que a gente tem de paralelo aqui. Estamos no Paraná, 2015. O dito massacre dos professores no centro cívico. A gente teve 100, 200 feridos. Isso já foi calamitoso. Penso uma mobilização nossa resultar em mais de 200 mortos, em mais de milhares de feridos. Então a resistência não violenta na Palestina, ela é comum terminar em mortes. E como é que você resiste, então? É isso que eu ia te perguntar. Como que a gente pensa direitos humanos e ética num ambiente tão polarizado como esse? A questão da dignidade humana ela é inconciliável com a violação dos seus preceitos básicos como o direito à igualdade